São 9h22, 22 também a temperatura. Hoje é terça-feira, último dia do mês, já passamos outubro, já foi, já está indo. Que seja bem-vindo o mês de novembro. Bem-vindo ao estúdio aqui, nosso secretário de Relações Institucionais, Jânio Bones, que dá sequência à nossa série de entrevistas daqueles que se dispõem ou se dispuseram, colocaram seu nome à disposição para concorrer a prefeito nas eleições do ano que vem. Estamos dando sequência hoje. E o Jânio Bones está colocando também, vou ver se ele confirma ou não, seu nome à disposição do PDT. PDT que tem 4, 5, tem uma abundância de nomes que estão aí sendo avaliados. Jânio Bones, secretário municipal, muito bom dia. Bom dia, Luiz Roque Quer. Bom dia, ouvintes internautas da Rádio Santo Ângelo. Para mim é uma satisfação estar aqui conversando contigo num ambiente até diferente, né? Porque volta e meia estamos aqui fazendo os debates no Roda verdade. Viva, né? Agora e agora estamos aqui na Rádio Santo Ângelo dando essa entrevista para os rock, para os ouvintes, para os nossos amigos, amigas, aqueles que acompanham a Rádio Santo Ângelo e que fazem da rádio a Super Rádio Santo Ângelo há muitos anos. Né? Uhum. Então eu me considero até um privilegiado em estar nesse momento aqui, até como sendo lembrado aí por uma possibilidade de candidatura a prefeito, dentre outros tantos nomes que tem o Partido Democrático Trabalhista. Quero aqui dizer que a gente não é candidato de si mesmo, né? Então eu tenho alguns indicadores no ambiente interno, né, do partido, tem também alguns números no ambiente externo que animam, né, essa possibilidade e coloco, obviamente, meu nome à disposição como militante do partido. E eu esses dias estava fazendo um cálculo, Luiz Roque. Eu tenho 63 anos, mas 2/3 já da minha vida, quer dizer, 1/3 só que eu praticamente não militava efetivamente na política, apesar de sempre ter gostado e viver num ambiente político na minha família, mas efetivamente 2/3 da minha vida já são de militância política, né? Eu já tinha concorrido lá. E sempre nessa linha alinhada com os ideais de Leonel Brizola, por exemplo? Exatamente, eu fui vindo do movimento comunitário, depois estive também no movimento do Sindicato dos Bancários, posteriormente fui do movimento estudantil, inclusive sendo presidente do Diretório Central de Estudantes na época da Fundams, e posteriormente militando lá nos anos 80 na Juventude Socialista do PDT. Concorri a vereador em 88, tá? Posteriormente em 96 e 2000, mas antes, esses anos intermediários, em 98 eu concorri como suplente de senador do então candidato Pedro Ruas ao Senado, certo, junto com o Alceu Barbosa Velho, que depois, mais tarde, foi prefeito de Caxias do Sul. Fizemos uma chapa de vereadores, né? O Pedro vereador em Porto Alegre, o Alceu em Caxias do Sul e eu aqui em Santo Ângelo. Obviamente que na vida política nem sempre tu obtém vitórias, claro, mas o grande ganho, né, sempre é esse contato com a população, essa vontade de transformar alguma coisa, né, principalmente voltado aos anseios da população, aos anseios populares, né? E sempre estudando, sempre buscando me aperfeiçoar nesse ambiente político. Né? O senhor é santo-angelense? Santo-angelense, nascido aqui em Santo Ângelo, bem próximo aqui da rádio, por isso que eu tenho essa afinidade com a Rádio Santo Ângelo, porque me criei aqui dentro, aos domingos à tarde, nos eventos que tinha aqui, de cânticos, enfim, de atrações, e que nós, como crianças, vimos até a Rádio Santo Ângelo. Secretário, eu não sei se ele chama de secretário de candidato, mas a sua qualificação profissional ela é inerente à sua pessoa. Sim. O senhor é secretário.
eu lhe pergunto, uma pergunta que eu faço a todos os candidatos. Por que gostaria ou quer ser prefeito de Santo Ângelo? Há muitas razões para isso. Primeiro, porque, como você falou anteriormente, eu sou natural de Santo Ângelo. Eu vivenciei esse povo por muitos e muitos anos. Eu contatei com o povo, desde o povo mais simples à elite aqui de Santo Ângelo. Eu sei os anseios, eu sei as angústias e eu sei o que precisa o povo. Até porque eu também sou de uma família humilde, estudando em escola pública, depois fui estudar no Colégio Santo Ângelo, e depois, mais tarde, no ensino médio, fui estudar lá no Colégio Cepete Araju, fiz auxiliar de laboratório lá, né? Posteriormente ingressei na universidade. Na época nem era universidade, eram faculdades, Fundação Missioneira de Ensino Superior, onde eu fiz a faculdade de administração. Posteriormente me pós-graduei em administração, fui à luta de novo e me tornei professor lá na universidade por 8 anos e assim também lá na CNC, lá no CPE, onde eu fui professor nos anos 90, paralelo à Fundames, em contabilidade bancária nos anos 90, né? 8 anos também lá no CPE. Então, vivenciei, como, repito, no movimento sindical, no movimento comunitário, no movimento estudantil, sempre peleando, sempre buscando alternativas. Quando fui vereador, apontava muito para essa questão do meio ambiente, né? A coleta seletiva do lixo, debatemos muito, foi um tema muito interessante na Câmara de Vereadores, o transporte coletivo, a situação dos bairros, pedindo aí insistentemente, que era uma questão premente, a questão do saneamento básico para essa população, as escolas com condições, creches com condições. Então eu quero dizer aqui que eu me credencio por essa militância política, né, voltado para os anseios populares, reitero isso. E aqui não quero também, Luiz Roque, tenho às vezes alguns arroubos aí de situações antidemocráticas que passamos bem recentemente. Eu propugno sim esse debate democrático, inclusive internamente no partido, tá? Esse debate democrático. Por que isso? Porque assim nós vamos construir uma alternativa salutar para a população, né? Projetos. E não desconheço a importância que é, por exemplo, o nosso vice-prefeito, Volney Teixeira, que é o candidato natural do partido. Mas o partido tem 4, 5 nomes hoje à disposição. O Luiz Carlos Cavalheiro, né, médico renomado, muito bem na questão da saúde. Aí o Dr. Loi Biaki, que já foi vice-prefeito de Santo Ângelo. Nós temos toda a bancada de vereadores que, se quisessem, são pré-candidatos também a prefeito de Santo Ângelo. Maurício Loureiro, Felipe Terragras, Rodrigo Flores, Simone Lourdes, Jaqueline Possebon. Pois é. Rodrigo já colocou seu nome à disposição. Veja, Luiz Roque, eu estou numa Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que é uma transversalidade entre o gabinete do prefeito, pelo menos a gente tenta fazer isso, e as demais secretarias. Mas tem também secretarias que, obviamente, quem está ali como secretário detém uma fatia enorme do orçamento do município, né? Que são aí as secretarias de desenvolvimento social, no caso o secretário Adular Queiroz, também pode ser pré-candidato a prefeito sem problema nenhum. Secretário de Desenvolvimento Econômico, João Batista Santos da Silva, o secretário de Meio Ambiente, Chiquinho Medeiros, o secretário da Saúde, Fernando Bernardi, né? O secretário de Educação, olha só, praticamente a metade dos funcionários da prefeitura estão na educação e o orçamento é elevadíssimo que vai para a educação e, aliás, merece isso, mas o Nanaco Hope, que também pode ser um pré-candidato a prefeito sem problema. Já que o senhor relacionou aí um elenco bastante grande, né, e são realmente pessoas públicas, todas as que o senhor citou, mas qual seria o critério mais justo dentro desse universo de candidatos para escolher, porque só pode ser um candidato, né? É o debate interno. O debate interno dentro do partido, né? O diretório tem a sabedoria e terá a sabedoria
de escolher o melhor candidato entre todos, né? Os nossos filiados também participando. O senhor se considera o melhor candidato de todos? Olha, eu não tenho essa pretensão, mas eu estou num nível que eu posso me dizer que eu sou um ótimo candidato para Santo Ângelo. E, além do mais, eu aprendi a dialogar com a sociedade. E isso aí foi na formatação do político Jânio Bones, né? Na esfera de fazer com que nós tenhamos a compreensão da diversidade que vivenciamos numa sociedade. Eu tenho meus critérios de avaliação, eu tenho a minha forma de agir, eu tenho as minhas convicções políticas, como penso a sociedade, mas eu também sei compreender quem pensa diferente de mim. E é aí que nós vamos construir um Santo Ângelo melhor. Eu quero aqui chamar o sindicato de trabalhadores, chamar os sindicatos dos empreendedores, sindicatos patronais, chamar a sociedade em si, né, para que haja esse debate também na sociedade. Abrir o orçamento para nós discutir com os núcleos comunitários, para discutir com os clubes de mães, para discutir com as entidades, as mais diversas aqui em Santo Ângelo. Hoje nós temos 26 conselhos em Santo Ângelo que nós temos que auscultar esses conselhos para compreender que ali estão pessoas abnegadas, pessoas anônimas, voluntárias e que querem colaborar com Santo Ângelo. Então, chamar todos. Se o senhor for escolhido o candidato do PDT, o senhor abriria, digamos assim, o guarda-chuva, o leque, para fazer coligações com outros partidos? Ou o senhor prefere uma chapa pura do partido? Olha, dentro mesmo do partido, eu tenho dito que temos uma pretensa, e eu acredito que ela não mudou de ideia ainda, candidata a vereadora que está indo para o 4º mandato, a vereadora Jaqueline. Eu gostaria de ter ela como minha vice-prefeita, minha candidata a vice-prefeita. Ah, é? Gostaria. Eu acho que uma mulher ela é importante estar ali, até para essa compreensão também da sociedade. Ela traz de família, né? As mulheres trazem de família essa coisa do como que é administrar uma casa, às vezes com tríplice tarefas, né? Né? E uma mulher no executivo, ela seria importante. Obviamente que eu também tenho outros bons candidatos aí, como citei tantos outros aqui, né? E que poderiam tranquilamente ser o candidato a vice. Mas eu também compreendo que às vezes tem que conversar com outras esferas políticas, né, para buscar aí uma aliança e nós continuar. Eu aqui estou me propugnando, Elisó, que aqui é uma coisa minha, né? Por favor, eu não estou aqui até como secretário de governo e relações institucionais. Eu estou me colocando como militante do PDT. Eu me propugno para continuar esse legado, né, do que eu aprendi lá com o Desengrini. Eu aprendi com o doutor Adroaldo Loureiro, fui secretário de planejamento do doutor Adroaldo Loureiro. O que eu acompanhei, né? E aí quando eu estive fora de Santo Ângelo, muitos até, mas tu esteve fora e agora tal. Muito antes, pelo contrário, eu aprendi convivendo com outros municípios, a realidade mercadológica de outros municípios, mas eu admirei muito a administração do doutor Eduardo Loureiro, né? Do atual deputado estadual. Hoje, acompanhando o grande trabalho, a grande obra que está sendo entregue ao município de Santo Ângelo pelo prefeito engenheiro Jacques Barbosa, né? E eu estou ali convivendo com isso, aprendendo muito com isso. Deixa eu voltar atrás. O senhor já que manifestou publicamente aqui a sua preferência, digamos assim, pela vereadora Jaqueline, o senhor já conversou com ela? O senhor já convidou ela? O senhor já expôs seus projetos, seus planos, pontos de vista sobre ser candidato ou não? Convidou ela ou não? Várias vezes, inclusive a Jaqueline, nós não tínhamos um contato mais próximo, né? Militante, acompanhei ela aí por esses 3 mandatos, mas não uma proximidade assim, de conversar com ela. E dali um pouquinho ela estava como a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, a Simone Lunques, acabou indo para a Câmara de Vereadores. A Jaqueline também é funcionária do município. Ela é enfermeira. Foi lá, enfermeira, foi para comandar a Coordenadoria da Mulher.
E ali, como a coordenadoria, até ontem, né, porque ontem a Câmara aprovou a migração da Coordenadoria para o Desenvolvimento Social e Cidadania, aliás, são ajustes que depois, mais tarde, eu quero comentar também, ajustes necessários numa administração, mas nesse contato com a Jaqueline, dela sendo a coordenadora da mulher, eu aprendi a admirar muito a Jaqueline, né? Gosto muito do trabalho dela, gosto muito da abnegação que ela traz de casa, da atividade dela profissional para a política, né? E está no meio onde é muito difícil fazer política, que é um tanto machista, né, essa questão política, e ela se sobressai muito bem. Então, acho que nós agregaríamos uma bela chapa aí para a majoritária, mas repito, eu sei que tem outros bons candidatos aí também, sei que, de repente, uma composição política com partidos afins seriam importantes, e mesmo que um partido que não seja muito co-irmão, vamos dizer assim, nas afinidades, não custaria nós conversar, porque quem vai estar comandando, de fato, a administração pública é o PDT. Atenção, candidatos a vereador, está aqui um cabo eleitoral. Eu queria ter o senhor como cabo eleitoral, viu? Sinceramente, olha o que o senhor declarou a respeito da Jaqueline, isso tem peso. Isso não é eu falando, é o fulano de tal falando. Eu estou falando que ela não me autorizou, mas eu não deixei nunca de convidá-la. Mas a sua palavra tem muito peso. Para ser uma espécie... Primeiro que eu gostaria que ela continuasse, né? Ela tem manifestado que não quer. Digo, Jaqueline, tu já fez 3 mandatos, é importante tu continuar como vereadora. Mas se não, vamos fazer uma chapa, Jaqueline. Mas eu para encerrar assim na questão, quando eu lembrei de nomes históricos como o Dr. Adroaldo Loureiro, Eduardo Loureiro, Jacques Barbosa, eu quero dizer que eu me considero pronto para continuar esse legado deles, um arauto da boa política que sempre praticaram. Secretário, nós não temos aqui regras inflexíveis para esse programa de entrevistas, mas o que eu tenho combinado com os candidatos falar em torno de 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos. E não parece, mas o senhor já está com 18 minutos, o senhor está colocando para fora o que muita gente talvez até desconhecia, né? Então eu lhe dou mais 3 minutos, é muito pouco tempo, mas a gente pode voltar a conversar mais adiante sobre que projetos o senhor tem para Santo Ângelo. Primeiro, a busca do diálogo permanente. Segundo, a transversalidade entre as secretarias. As secretarias têm que dialogar, as secretarias têm que conversar, as secretarias têm que ter essa noção de que nós estamos ali para servir a população. Nós temos que abrir também a questão do orçamento para o município, ser transparente, colocar onde que estão sendo buscados recursos e onde estão sendo aplicados esses recursos. Já está sendo feito, mas como eu falei, todo o processo, e aí eu pego um norte do prefeito Jacques Barbosa, nós temos que ter uma inovação em movimento sempre, né? Procurar digitalização dos documentos, dos acessos na estrutura pública municipal, criar talvez até uma secretaria de infraestrutura. Nós não podemos ter uma secretaria dependendo do outra para fazer um trabalho lá no meio rural, no meio urbano. Nós temos que ter uma secretaria forte de infraestrutura, condicionando a isso que alguém gerencie esse parque de máquinas, né? Porque tenhamos aí até acesso a custos mais baratos para arrumar uma máquina, para trocar um pneu, enfim, questão do óleo, e ter o pessoal ali comprometido cada vez mais com a questão pública. Nós vivemos dos contribuintes do SOC, nós temos que aprender isso. Nós vivemos, quem manda em nós são os contribuintes. É o patrão de vocês. É o patrão nosso. Nós temos aí, ontem foi remetido para a Câmara de Vereadores, a nossa legislação orçamentária anual em torno de 370 milhões, entre receitas, despesas. Então nós queremos esse orçamento também debater mais amplamente com a sociedade, perguntando, auscultando a população o que querem de obras e serviços, principalmente nos bairros
que temos aí nas cercanias de Santo Ângelo. E, obviamente, sempre pendente nessa questão da busca permanente da qualidade de vida a todos os cidadãos, a todas as cidadãs de Santo Ângelo, respeitando. Se nós não puder resolver alguma coisa, saber também comentar, saber explicar, saber dizer que dali um pouquinho nós vamos conseguir resolver. Mas a população precisa, sim, de uma política séria, uma política que a gente possa, olho no olho, conversar com as pessoas e dar esse carinho para as pessoas que estão esperando muito do político que está, num certo momento, no poder. Muito bem, secretário Jânio Bones. Muito obrigado. Muito prazeroso poder ouvi-lo, ouvir as suas opiniões, e esse é o espaço que a Rádio Santo Ângelo está concedendo a todos os pretendentes, candidatos que queiram se colocar à disposição. Eu que agradeço, né? Tem tanta coisa para falar aí, teria de projetos, de continuar essa busca do desenvolvimento econômico de Santo Ângelo, não deixar de atender as pessoas vulneráveis que volta e meia não têm esse acesso a esse boom econômico que vive Santo Ângelo, né? Buscar cada vez mais a infraestrutura do município, né? Com saneamento básico, com asfalto, né? Enfim, a saúde pública, cada vez mais aprimorar ela, que esteja à disposição do cidadão, da cidadã, como a educação pública, que possam ter qualidade, né, Luzoc? De deixar lá os seus filhos para poderem ir trabalhar. Muito bem, obrigado, Jânio Bones, secretário de Relações Institucionais Municipais, um dos candidatos que coloque seu nome à disposição para ser prefeito de Santo Ângelo. Muito obrigado.